Vamos lá, gente. Primeiramente, saudações a todos. Gostaria nesse momento de dizer que estou com muita saudade de vocês, mas que logo, logo, se Deus quiser, estaremos todos reunidos, né, para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos. Então, todos me conhecem, eu sou a professora de vocês, Janiele Maciel Mendes, certo? E tenho especialização em enfermagem obstétrica, em saúde da família e administração hospitalar. E a nossa aula de hoje, o tema da aula será com relação à assistência ao pré-natal. A gente vai abordar alguns aspectos com relação ao pré-natal, desde com relação às vacinas que a gestante deve, né, ser imunizada durante o pré-natal, os exames que a gente deve solicitar, a maternidade de referência que a gente tem que ter como suporte para essa gestante. Vamos abordar com relação um pouco do puerpério, algumas condutas, como é que a gente aborda, né, essa mulher na primeira consulta e outros assuntos que a gente vai falando no decorrer da nossa aula. Primeiramente, gente, né, existe, né, a lei, né, do exercício profissional de enfermagem que regulamenta a nossa profissão, que qual é? A 7.498 de 25 de junho de 1986. Essa lei regulamenta o nosso exercício enquanto profissional da enfermagem, certo? E existe a resolução de número 271/2002 que reafirma o quê? Que o pré-natal de baixo risco, ou risco habitual, que a gente chama, pode ser inteiramente acompanhado pelo enfermeiro. Eu coloquei a enfermeira, mas é só porque eu sou do sexo feminino. Mas pode tranquilamente ser acompanhado pelo profissional da enfermagem, né? No caso, enfermeiro. Existe a diferença do pré-natal de risco habitual, que a gente chama, para um de alto risco. Alto risco, eu tenho que ter no meu sistema de saúde, né, um profissional médico, obstetra, especializado em pré-natal de alto risco, para onde eu possa encaminhar essa gestante. Né, antigamente existia um programa que era a Rede Cegonha. Né, a Rede Cegonha, a gente realmente era formada uma rede, onde a gente sabia onde é que essa gestante iria percorrer, qual a maternidade de referência que a gente iria encaminhar, com relação a exames especializados que ele ia realizar, até o pré-natal de alto risco, certo? E também se a gestante precisasse de um UTI ou até mesmo um bebê. Não é que não exista mais essa rede, né? Mas o programa realmente ele foi basicamente extinto, entre aspas, só que ainda existe essa rede hierarquizada, integral, que é onde a gente pode realmente encaminhar todas as gestantes, né? Caso seja necessário. Então, o risco habitual é isso. Eu, enquanto enfermeira, eu posso acompanhar tranquilamente essa gestante durante todo o percurso gestacional dela. Lembrando que, se existe médico na nossa unidade, ou mesmo que não exista médico na nossa unidade, pelo menos 3 consultas, no mínimo, essa gestante tem que passar com o médico, caso seja risco habitual. Alto risco, ela vai fazer todos os meses as consultas de pré-natal dela com um profissional especializado em pré-natal de alto risco. Aí você pode me perguntar, e você, enquanto enfermeira, você não vai mais assistir essa gestante? Não, posso tranquilamente assistir. Só que eu tenho que ter um total apoio desse médico, porque ela vai ter que realmente ser conduzida para ele todos os meses e retornar para mim. Eu posso acompanhar enquanto enfermeiro. Beleza? Então, o que é assistência pré-natal? São um conjunto de medidas assistenciais e preventivas que toda mulher precisa realizar durante a gestação. Certo? Essas medidas vão desde quê? Desde o diagnóstico precoce de qualquer doença que venha a ser diagnosticada, ou antes, durante ou depois do puerpério, que possa comprometer a saúde da mãe e do bebê. Até orientações sobre o parto, sobre os cuidados com a criança e sobre o puerpério. Então, a assistência pré-natal é basicamente isso.
na primeira consulta, mas lá na frente eu vou abordar para vocês. A gente faz tipo como se fosse um histórico, né? A gente faz uma anamnese, porque a gente tem que conhecer toda a história da mulher, desde os antecedentes pessoais, né, familiares. Se a mulher tem alguma doença já de base antes, ou mesmo se ela é diagnosticada com algum tipo de doença durante o pré-natal. Então, a importância do pré-natal serve para quê? Para evitar, basicamente, as mortes maternas e perinatais, certo? Onde diz o quê? Que 90% das causas de morte materna que existem, né, nos estudos epidemiológicos, são causas diretas, ou seja, são causas que poderiam ser evitadas no pré-natal, com um pré-natal de qualidade. E só que 10% de mortes são aquelas que não poderiam ser evitadas de jeito nenhum. Então é o que? Essas mortes diretas que a gente chama, basicamente ocorre quando o quê? Quando há uma falha de algum diagnóstico, quando há falha em algum tratamento, quando há uma complicação obstétrica que poderia ter sido evitada. Lembrando que não é só responsabilidade enquanto profissional da enfermagem ou do médico que trabalha na unidade básica de saúde. Como a gente trabalha em redes, né, como eu falei anteriormente, então, às vezes é um exame que não chega em tempo oportuno, às vezes é um exame que não está disponível para aquela gestante, às vezes também é responsabilidade dessa mãe, né, que a gente sabe que às vezes muita gente tem, às vezes não tem condições financeiramente, né? Então, tem certas causas de morte de materno e perinatal que podem ser evitadas minimizando esses riscos, entendeu? E 10% são as causas indiretas que basicamente, vamos dizer assim, não poderia ter sido feito muita coisa. E às vezes é o que? A mãe já tinha algum problema de saúde anteriormente na gravidez, ou então foi diagnosticada, né, durante a gravidez, só que complicou, teve alguma complicação e não teve como reverter o quadro. Então, a importância do pré-natal basicamente é isso. A gente quer realmente prestar uma assistência de qualidade para essa mãe, para que tanto ela quanto o bebê venha nascer forte e saudável e ela não tenha nenhuma intercorrência obstétrica. Certo, gente? Os objetivos do pré-natal: prestar a assistência à mulher desde o início da gravidez, né? Porque a gente vai ter que realmente observar e vai ter que orientar essa gestante, porque vão ocorrer muitas mudanças físicas e emocionais, certo? Nessa mulher, sabendo que cada gestante, ela vivencia a gravidez de uma forma diferente. Ou seja, às vezes a gestante está passando por algum problema familiar, às vezes o parceiro não quer esse bebê, às vezes a família também não quer, ou às vezes a gestante já tem um problema psicológico. Então, na gravidez, eu costumo dizer assim, quando a gestante chega para mim, que tudo se acentua, tudo se eleva. Exemplo, se anterior à gravidez a gente tinha dor de cabeça, um cefaleia, às vezes na gravidez vai acentuar. Se você tinha algum problema de vesícula, colecistite, colelipíase, na gravidez vai acentuar. Por quê? Porque há uma mudança, né? O organismo da mulher, ela vai mudar completamente, né? Para poder receber esse novo ser. Então, a assistência pré-natal é o primeiro passo para o parto e o nascimento humanizado. Que esse é o nosso objetivo enquanto profissional da saúde, enquanto profissionais de enfermagem. Prestar uma assistência de pré-natal humanizada, né? Algumas capitais, algumas cidades existem casas de parto, né, onde existem doulas, eu acho que vocês já escutaram falar, que são pessoas especializadas para poder, né, prestar essa assistência durante o parto. E a mulher, ela vai escolher, a gestante vai escolher uma melhor posição, uma melhor maneira de ter seu bebê. Né? Existe o parto na água, o parto sentado, de cócoras. Então, assim, o parto humanizado basicamente é isso. É evitar tocar demais a mulher, é evitar fazer o corte, né? Para poder dilacerar o períneo. Então, tem certas coisas que no pré-natal humanizado a gente evita bastante. Então, esse é o nosso papel.
E lembrando que nós temos que ter na nossa rede, a gente tem que ter uma, que eu costumo dizer assim, uma maternidade de referência, onde a gente possa realmente apresentar essa mulher para que qualquer intercorrência ela possa procurar essa maternidade. Vocês sabem muito bem que onde é que a gente realiza o pré-natal? No posto de saúde, na unidade básica de saúde. A gente vai acolher essa gestante, lembrando que o mais precocemente possível, né, o agente de saúde, lá da sua microárea, ela capta essa gestante e já encaminha para o seu PSF de origem, né, para o seu posto de saúde. Para quê? Para que realize o pré-natal em tempo oportuno, que dê total segurança para que o profissional ele possa captar qualquer coisa logo no início da gravidez, certo? Alguma intercorrência, às vezes alguma doença que é diagnosticada com algum tipo de exame. Então a gente tem a possibilidade de a gente intervir precocemente, né? Quanto antes melhor. Então a captação para o pré-natal deve ocorrer o mais rápido possível, que é isso que eu estava falando, até o 4º mês de gestação, pelo agente comunitário de saúde ou através da procura direta da mulher com suspeita de gravidez. Confirmada a gravidez, o enfermeiro ou o médico vai realizar o cadastro da gestante no CIS pré-natal. Eu deixei isso aí, CIS pré-natal, porque hoje a gente não trabalha mais com esse sistema, né? Mas eu deixei de propósito porque esse sistema era bem recente. Hoje a gente trabalha só com o SUS, né? Quando vocês estiverem nas equipes de saúde da família, vocês vão ter um conhecimento. Antigamente era o CIS pré-natal. Cada gestante tinha um númerozinho, a gente fazia o cadastro dela e encaminhava para o Ministério da Saúde. Hoje não. Hoje é o sistema SUS, só com o cartão SUS da gestante, data de nascimento, a gente insere ela como gestante e já é informada automaticamente para o Ministério da Saúde. Mas, assim, é basicamente instantâneo, né? Todo mês a gente vai informar para o Ministério. E como é que é realizado o diagnóstico de gravidez? A gente sabe que, frente a uma amenorreia, ou seja, um atraso menstrual, a gente deve suspeitar de uma possível gravidez. Isso considerando, claro, uma mulher que teve relação sexual sem preservativo, não tomou nenhum método contraceptivo, né? Ou mesmo porque sua menstruação realmente está atrasada. Então a gente tem que suspeitar de uma gestação. Teve suspeita de uma gravidez, né, que não ultrapasse as 16 semanas, a gente vai fazer o quê? Solicita um beta-HCG, né, que é chamado de teste imunológico para a gravidez, TIG. Acima das 16 semanas, né, não precisa nem mais fazer um exame laboratorial, né, a gente confirma realmente uma gravidez e encaminha logo para fazer um ultrassom, né, uma ultrassonografia obstétrica, certo? E aí a consulta deve ser realizada imediatamente para não se perder a oportunidade de captação precoce, né? Como eu falei anteriormente, a gente vai ter que fazer um histórico dessa gestante para a gente poder conhecer toda a história dela, né? E ver se ela tem algum tipo de doença de base anterior à gravidez ou mesmo se adquiriu durante a gravidez, né? Quanto mais rápido a gente vê, isso mais dá tempo da gente intervir, né? Caso seja necessário. Então, o fluxograma para o diagnóstico da gravidez é isso que eu falei. Se há um atraso, né, ou uma irregularidade menstrual, náuseas, aumento do volume abdominal, às vezes até dos seios, avaliar o ciclo menstrual, a data da última menstruação e a atividade sexual. Se há um atraso menstrual em mulheres maiores de 10 anos com atividade sexual, vamos solicitar o quê? O TIG, né, o beta-HCG. Resultado positivo, gravidez confirmada, começo pré-natal. Resultado negativo e persistindo a suspeita de gravidez, a gente faz o quê? Repete esse teste após 15 dias. Se o resultado for negativo e persistindo a amenorreia, né, a suspensão da menstruação, a gente faz o quê?
encaminha para avaliação clínico-ginecológica, porque aí a mulher pode estar tendo qualquer outro problema. Às vezes até que é relacionado à ansiedade também, e isso pode influenciar. E aí, após a confirmação da gravidez em consulta médica ou de enfermagem, dá-se o início ao acompanhamento da gestante com o seu cadastramento, né? O que eu tinha falado para vocês, com o cadastramento do ESUS, certo? Para a gente poder, basicamente, ter todas as informações daquela gestante na nossa área. Como vocês sabem, o Programa Saúde da Família, né, Unidades Básicas de Saúde, ela é responsável por um número determinado de pessoas, né, de 2 a 4 mil pessoas, pela Unidade Básica de Saúde. Então, eu sou responsável por uma determinada área. Então, todas aquelas gestantes daquela área são responsabilidade de quem? Da Unidade Básica de Saúde, a qual ela pertence. Então, toda assistência, no caso do pré-natal, eu tenho que fornecer para essa gestante. Então, eu vou fornecer todas as orientações necessárias referente ao que? Acompanhamento pré-natal, sequência de consultas que ela deve fazer, visitas domiciliares e reuniões educativas. Essas reuniões educativas eu vou falar lá na frente, mas só tirando uma deixazinha para vocês, é super importante. Até porque às vezes a mãe, ela tem muito medo, muito anseio, muita ansiedade. Então é bom que nas reuniões educativas a gente pega algumas informações, às vezes até individual, durante a consulta, ou mesmo em grupo, e cada um tem a oportunidade de falar, né? Então, assim, a gente tem que estar trabalhando com essa gestão com relação ao psicológico, né? E deverão ser fornecidas informações ainda com relação ao quê? O cartão da gestante com a identificação preenchida, o hospital de referência para o parto e as orientações sobre estes. Por que é importante? Porque qualquer intercorrência, ela vai para onde? Para o hospital de referência, o hospital maternidade. Aqui na nossa realidade é o que? O Inês Andreasa. É um hospital geral, mas que atende também gestante. O calendário de vacinas e suas orientações, a solicitação dos exames de rotina, as orientações sobre a participação nas atividades educativas, reuniões e visitas domiciliares, os fatores de risco para a gravidez atual, né, que é o que? Toda e qualquer gestante, na primeira consulta, né, eu falei para vocês que a gente tem que fazer um histórico anamnese. Então, eu tenho que ver essa gestante como um todo. Digamos que essa gestante, ela more perto do rio, na beira do rio, onde haja enchente. Então, é uma condição desfavorável, né, sociodemográfica. Então, eu tenho que fazer realmente um histórico todo dessa gestante. Idade menor que 15 anos e maior que 35 anos, ela é considerada como de risco, um fator de risco. É a ocupação, ou seja, se ela faz um esforço físico excessivo, se ela tem uma carga horária de trabalho extensa, uma rotatividade de horário se ela faz, se ela trabalha com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, se ela está constantemente estressada, né, em situações de estresse, situação familiar insegura, a não aceitação da gravidez, principalmente se tratando de adolescente, né? A gente vê que há um aumento, né, gradativo de gravidez na adolescência, né? E basicamente as adolescentes, não estou generalizando, mas às vezes há realmente uma não aceitação, né, principalmente no início da gravidez pela adolescente, né? É tanto que a gente trabalha, quando a gente está trabalhando no planejamento familiar, a gente gosta realmente de trabalhar com as adolescentes justamente para evitar as gravidez indesejadas, né? Uma gravidez indesejada, ela vai repercutir o quê? No emocional dessa gestante, ocasionando o quê? Um estresse e às vezes até uma depressão pós-parto, que a gente fala, né? E às vezes a própria gestante, ela rejeita o bebê, né? Mas isso não é porque ela queira, né? É com relação ao psicológico. Situação conjugal insegura, baixa escolaridade, né? Menor que 5 anos de estudo regular,
condições ambientais desfavoráveis, altura menor do que 1,45 é um fator de risco porque, né, a gente considera que, digamos assim, que a caixa é pequena, peso menor que 45 e maior que 75. A gente sabe que a obesidade realmente assim prejudica, é tanto que a gente bate muito nessa tecla com relação à gestante para poder ela não aumentar muito de peso. Aumentando muito de peso dificulta até com relação se ela for fazer uma cesariana, às vezes a gestante pode adquirir uma diabetes gestacional, às vezes ela pode adquirir uma hipertensão na gravidez. Então a gente faz esse controle, né, do ganho de peso da gestante. Se a gestante faz uso de drogas ilícitas ou lícitas, então tudo isso é importante no primeiro dia que ela vai procurar a unidade básica de saúde para a gente poder fazer o cadastramento. E aí a gente faz também um histórico do quê? A história reprodutiva anterior, ou seja, se teve alguma morte perinatal explicada ou inexplicada. O que é essa morte perinatal? É uma morte do bebê, né? Que se o bebê morreu, né? Explicado ou inexplicavelmente. Então a gente vai e faz uma breve histórico. Se o recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo mal formado, o que é o pré-termo? Que não nasceu a termo. A termo que a gente fala é quando nasce 40 semanas. Pré-termo é antes das 40 e pós-termo depois das 42. Ou se teve alguma malformação. Abortamento habitual, esterilidade ou infertilidade. Muitas vezes as mulheres, elas passam por um processo de tratamento de fertilidade, né? E a gente realmente tem que buscar essa história, esse histórico dessa mulher, até mesmo com relação ao parceiro. O intervalo interpartal menor que 2 anos ou maior que 5 anos. O que é esse intervalo? Intervalo entre os partos, né? Se for a primeira gravidez, tudo bem. Agora, se for a segunda, geralmente o intervalo tem que ser de 24 meses, né? Basicamente 2 anos, e o mínimo de 1 ano e 6 meses, né? Que é o tempo necessário para que o útero, né, ele volte, para que basicamente é o período que ele tenha se recuperado, vamos dizer assim. Nuliparidade ou multiparidade, né? Se é o primeiro filho ou muitos filhos. Síndromes hemorrágicas, se a gestante teve, né, nas gestações anteriores ou se tem. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia, né, com relação às pressões elevadas, né? A pré-eclâmpsia, né, basicamente, né, e a eclâmpsia dá na hora do parto, né? E então a gente realmente tem que fazer esse histórico, se em alguma gravidez anterior, né, ela sofreu isso aí, porque ela pode também sofrer novamente ou não. Cirurgia uterina anterior, às vezes a mulher já, né, fez uma cesárea recente. Macrosomia fetal, ou seja, se o bebê dela nasceu igual ou maior do que 4 quilos. E a gente tem que observar as intercorrências clínicas crônicas. Ou seja, se a mulher tem alguma cardiopatia, ou se já teve, né, uma pneumopatia, uma nefropatia, se ela tem, uma endocrinopatia, né, especialmente o diabetes, se ela já é diabética, uma hemopatia, hipertensão arterial moderada ou grave, e ou sem uso de antipertensivo, uma epilepsia. Então a gente faz uma história dela anterior para saber se ela tem alguma doença. Vocês se lembram que lá na frente eu disse que tem 10% são mortes inevitáveis de mãe, porque muitas vezes a mãe já tem uma cardiopatia, a mãe já tem uma hipertensão arterial grave ou moderada, que isso vai influenciar na gravidez. Vocês se lembram que eu disse que tudo é aumentado na gravidez? Até se ela tem uma nefropatia, né, algum problema renal, vai acentuar. Então, assim, a gente tem que observar. Geralmente, as mães diabéticas e que são insulino dependentes, elas são consideradas, né, todas essas enquadradas com alto risco. Então, muitas vezes elas precisam ter continuidade de tomar insulina. Então, a gente realmente tem que ter o suporte necessário de um médico, né, especializado no pré-natal de alto risco e até de um endocrinologista.
E epilepsia, porque muitas vezes algumas tomam remédio, né? Para epilepsia. Todas essas gestantes que fazem uso de alguma medicação, né, anterior à gravidez, muitas vezes algumas usam medicação para tireoide, então a gente não pode suspender. A gente encaminha essa gestante para o médico, né, o qual faz o tratamento dela, e ele vai dizer. Geralmente eles não suspendem, às vezes eles diminuem a dosagem. Infecção urinária, se ela tem ou se teve, se é portadora de alguma doença infecciosa, como hepatite, toxoplasmose, HIV, sífilis e outros DSTs. Se tem algum tipo de doença autoimune, exemplo do lúpus, né, eritematoso sistêmico. E se já teve algum mioma, se tem algum tumor, alguma malformação uterina. Então, vocês podem observar que a gente faz um estudo geral da mulher. Por quê? Porque a gente quer conhecê-la a fundo. Né? A gente quer conhecer toda a história dela para que não seja pega de surpresa. Né? Para que a gente possa intervir a tempo. Certo? Qualquer problema diagnosticado na gravidez ou se a mulher já tinha antes, a gente tem que intervir a tempo. Lembrando que qualquer gestante que já tenha alguma doença, né, que não seja controlada ou que precise realmente de um acompanhamento, a gente tem que caminhar o quê? Para o pré-natal de alto risco. E aí a gente faz o histórico da gravidez atual, né? Cada consulta de pré-natal a gente tem que observar como é que está o ganho de peso da gestante, como é que estão os batimentos cardíacos do bebê, se estão normais, como é que está a curva da altura uterina, se o ganho de peso está adequado ou não. Então, a doença obstétrica na gravidez atual, né, eu tenho que observar o quê? O desvio quanto ao crescimento uterino, número de fetos e volume do líquido amniótico, trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada, ganho ponderal inadequado, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hemorragia na gestação, a isoimunização, que é se a gestante for RH negativo, né? A gente sabe quando a gestante é RH negativo, né? Se o bebê for RH positivo, né? Pode na hora do parto haver uma sensibilização, né? E aí o bebê ele pode nascer com alguma doença hemolítica, né? Que a gente fala. E né, até óbitos fetais, né? Então a gente faz isso nas gravidez anteriores, né? Se for a primeira gravidez, tranquilo, né? E também observa em cada consulta como é que essa mulher está. A gente dá o espaço para que ela, no momento do pré-natal, ela fale os seus anseios, fale o que está acontecendo. É super importante a gente falar para essa gestante com relação à alimentação, né? Introduzir bastante ferro na alimentação, bastante verdura, bastante fruta, evitar o que a gente chama de alimentos em conservas, evitar muita gordura, muita fritura, muitas massas, até por questão do ganho de peso, né? Que a gente gosta que a mulher ela ganhe o mínimo de peso possível, certo? Até 12, 15 quilos durante a gravidez toda. E se a mulher realmente ela for RH negativo, né, a gente tem um exame que a gente chama de COMS indireto, para a gente ver se esse bebê ele é RH positivo. Porque se for, ela vai ter que precisar tomar o que a gente chama de materna, né, uma vacina, para que não haja uma sensibilização. Ou seja, o sangue da mãe entrar em contato com o bebê, porque é um positivo ou um negativo. Né? E se a mulher for sensibilizada, na próxima gravidez pode ocorrer o quê? Uma doença hemolítica perinatal. Né, para o bebê. Então a gente realmente tem que atentar para todos esses aspectos. E aí na primeira consulta é isso que eu estava falando para vocês. A gente deve realizar o quê? Uma anamnese geral, abordando todos os aspectos epidemiológicos, além dos antecedentes familiares, pessoais, ginecológicos, obstétricos e a situação da gravidez pessoal ou da gravidez atual. Os antecedentes familiares é o que? Se na família da gestante tem alguma pessoa que tem algum problema de diabetes, alguma pessoa que tem algum problema de pressão, porque pode repercutir, né, na gravidez dela. E é bem interessante
que realmente assim, toda gravidez é diferente, né? E quando você atende, a gente que fica, trabalha no posto de saúde, que a gente trabalha, né, com aquele número determinado de famílias, porventura a gente atende uma mulher e a cada 2 anos, às vezes ela engravida, vamos supor um exemplo, né? Não que isso aconteça. Então a gente realmente observa que na gravidez que ela teve anteriormente para hoje é totalmente diferente. Às vezes, né, em uma gravidez, essa gestante ela sente muitas náuseas, né? Mas na gravidez atual ela não está sentindo tanto, né? Então por isso que a gente deve fazer realmente essa anamnese. E aí o exame físico deverá ser completo, né, constando a avaliação da cabeça, pescoço, tórax, abdômen, os membros inferiores e superiores, inspeção da pele e da mucosa, seguindo por exame ginecológico obstétrico. Esse exame ginecológico, muitas vezes as pessoas me perguntam se a gestante ela pode fazer o exame preventivo. Pode, a gente faz o exame ginecológico, a gente faz o exame especular, observa como é que está o colo, e a gente pode colher da ectossepse, a gente não vai colher da endosepse, certo? Mas a gente faz um exame ginecológico especular. E nas consultas seguintes, né? Porque quando a gestante faz essa primeira consulta, a gente faz todo esse histórico, cadastramento, histórico bem direitinho. É na primeira consulta que a gente tem a oportunidade de solicitar também todos os exames, de ver com relação, fazer avaliação com relação às vacinas desta. E super importante que essa gestante ela já saia sabendo da próxima consulta, né, que ela vai retornar. E aí nas consultas seguintes, né, a gente vai fazer a anamnese, né, toda a vida sucinta, porque a gente vai realmente observar como é que está essa mulher, observando o quê? Os aspectos do bem-estar materno e fetal. Aí inicialmente deveremos ouvir as dúvidas, né, a ansiedade da mulher, além de fazer perguntas sobre a questão da alimentação, do hábito intestinal e urinário, movimentação fetal, e interrogar sobre a presença de corrimentos e outras perdas vaginais. Né? Nas consultas subsequentes, a gente sempre vai fazer basicamente as mesmas perguntas. Por quê? Porque a gente, né, passou praticamente um mês sem ver aquela gestante, né? Às vezes 15 dias, 20 dias, um mês. Então a gente tem que realmente saber como foi esse intervalo, como é que ela está se alimentando, se ela está fazendo xixi, né, se está tendo eliminação intestinal. Lembrando que às vezes a constipação é comum na gravidez e o débito urinário também, quando a gravidez está, né, mais elevada, né, com mais semanas, vai aumentando. E tudo isso a gente deve o quê? Sempre estar orientando a gestante. Muitas vezes elas chegam com medo dizendo que não estão fazendo, não estão realizando, não estão defecando, vou dizer assim, né? Não está tendo eliminação intestinal. E a gente deve dizer a ela que é bastante comum a uma constipação. E aí a gente vai se atentar para quê? Como é que está essa questão da alimentação? Se ela está comendo direitinho, se ela está introduzindo na alimentação dela bastante fruta, bastante verdura. E se está tendo corrimento, como é o aspecto do corrimento? Se está tendo perdas vaginais, às vezes a mulher, ela, né, no decorrer da gravidez, ela começa a fazer muito xixi, né, a micção aumenta, então ela começa a ter medo, achando que é líquido, né, que é o líquido amniótico, que às vezes não é, às vezes é só o xixi, né, é só a micção que está elevada. E aí, mas nas consultas é que a gente deve realmente orientar. E outro ponto crucial é que eu devo anotar tudo no prontuário dessa gestante e tudo no cartão. Toda a ficha perinatal que a gente chama tem que ser basicamente igual ao cartão dela. Porque eu vou passar 9 meses com essa gestante e eu tenho que conhecer toda a história dela. Né? E basicamente, às vezes, o profissional ele não vai, digamos assim, decorar tudo, gente. Né? Às vezes a gente tem 30 gestantes, eu não vou saber todas as 30 o que é que todas sentem. Né? Por isso que a importância da gente ter essa ficha perinatal em mãos para a gente poder anotar tudo. Tudo que tiver no cartão dela tem na minha ficha perinatal, porque aí eu vou acompanhando a historinha dela e eu sei tudo o que foi que eu fiz. Todas as medicações que eu prescrevi, né, ou o médico,
Porque, como vocês sabem, o enfermeiro, dentro da unidade básica de saúde, existe uma portaria onde ele regulamenta que ele possa prescrever. E aí eu vou saber se eu encaminhei essa gestante para o médico, para uma avaliação obstétrica, quais foram os exames, quais foram os resultados dos exames. Então, em cada consulta deve-se realizar todo o risco obstétrico e perinatal, né? Eu vou conversando com essa mulher, ela vai me apresentando os exames e aí eu vou observando. E aquilo que eu falei, na primeira consulta a gente faz a história clínica e aí coloca no cartão dela, onde tem nome, idade, cor, naturalidade, a procedência, o endereço, unidade de referência, né, para onde eu vou encaminhá-la, os dados socioeconômicos, que é o quê? O grau de instrução, profissão, ocupação, o estado civil dela, número e idade dependentes. Aí eu avalio também com relação à carga, né, do trabalho doméstico, renda familiar, pessoas da família com renda, condições de moradia, condições de saneamento, distância. Deixa eu afastar aqui para vocês poderem observar. Estou conseguindo afastar aqui. Condições, distância da residência até a unidade de saúde. Então eu faço todo o históricozinho dela, né, todos os dados demográficos, justamente que é para poder saber de tudo quanto é que possa repercutir nessa gravidez, influenciar nessa gravidez. Aí vocês podem me perguntar, e para que essa questão de renda? Né, às vezes influencia com relação ao psicológico, né, o estresse, certo? Com relação à distância, né, porque aí eu vou ter a noção, muitas vezes eu porventura possa fazer uma visita e realizo o pré-natal na casa dessa gestante, caso seja muito distante, certo? Então a gente faz toda uma avaliação. A gente tenta minimizar todos os riscos, né, para que a gestação ela venha ocorrer perfeitamente bem. Então eu faço todos os antecedentes familiares dela. E os antecedentes pessoais, que é aquilo que eu já tinha falado anteriormente, se ela tem algum tipo de doença, né, hoje, hipertensão, se ela tem uma cardiopatia, uma doença de Chagas, se ela já tem diabetes, se ela tem alguma doença renal, né, se ela já tem anemia, se ela tem algum distúrbio nutricional, ou seja, se ela é sobrepeso, se ela tem obesidade, se ela é desnutrida, se ela está abaixo do peso, se ela tem epilepsia, né, se ela tem algum problema na tireoide ou outra doença, se ela toma algum certo tipo de medicamento, certo? Então eu faço todo o histórico e coloco na ficha, que é bastante importante, né, para poder conhecer toda a história dessa mulher. Se ela já teve, né, ou tem alguma doença, né, de virose como rubéola, hepatite, se ela já teve ou tem hanseníase, tuberculose ou outras doenças infecto-contagiosas, se ela é portadora, né, de HIV e está fazendo uso de um outro retroviral. Lembrando que toda gestante que ela é HIV positiva, né, eu tenho que encaminhar ela, né, para o centro de referência, né, de infectologia, porque provavelmente ela já faz um acompanhamento e falar com relação à inibição da lactação, né, que ela não pode amamentar. Se ela tem ou tem infecção de trato urinário, se tem alguma doença neurológica ou psiquiátrica, né, tem muita gestante que tem já um problema psiquiátrico. Se ela fez algum tipo de cirurgia, qual foi e a data, né, se foi muito recente, se ela já fez ou, né, alguma transfusão de sangue. Então, se vocês observarem, tudo a gente tem que saber, né? Tudo a gente tem que avaliar basicamente essa gestante, né? E a gente tem que saber todo o histórico dela. E aí eu vou perguntar também com relação à ginecologia, né? Os antecedentes ginecológicos, né? Com relação ao ciclo menstrual, né? A duração, o intervalo e irregularidade dessa menstruação, se ela fazia uso de anticoncepcional, né, a questão se ela já fez algum tipo de tratamento para infertilidade, né, se ela já teve, né, ou tem algum tipo de doença sexualmente transmissível, que agora é ISTs, né, ou se o parceiro também já teve ou tem,
certo? Então, tudo realmente eu vou abordar nessa primeira consulta. Se ela tem uma doença inflamatória pélvica, né, se já fez algum tipo de cirurgia, muitas mulheres já, né, já passaram por uma cirurgia ginecológica, né, às vezes até com tratamento do colo, né, se tem algum problema na mama, se já teve, se já fez uma colposcopia, né, o Papa Nicolau, se já teve recente, né, alguma prevenção, e né, qual foi o resultado, certo? Então, eu tenho que fazer todo o histórico. E é como eu falei, eu posso realizar a prevenção, né, o Papa Nicolau dessa gestante, fazer, né, uma avaliação especular e colher da ectossepse, certo? E aí eu abordo também com relação à sexualidade, né, quando foi a primeira relação, se tem dispareunia, né, que é o desconforto durante o ato sexual, a prática sexual na gestação ou gestações anteriores. Muitas mulheres, né, elas perguntam muito, né, com relação se elas têm que deixar de ter relação sexual. E a gestante, ela pode manter relação sexual, né, tranquilamente. E a gente só suspende caso tenha alguma intercorrência, né, que impeça com que ela tenha relação sexual. E eu abordo o número de parceiros, né, eu faço o estudo pregresso, se ela usa preservativo, se já usou, como é o uso correto. Então, assim, eu tenho que realmente orientar essa gestante com relação a tudo. Aí, às vezes, você me pergunta, sim, qual a importância da gente manter o uso do preservativo? Bem, a gestante, porventura, ela pode, né, ter tido um namoro e tudo, ter tido um parceiro e ter engravidado. E aí ela não está mais com esse parceiro, ela já está com outro. Então, a gente realmente tem que incentivar para que ela use o preservativo justamente para que não adquira, né, não venha adquirir outras doenças, certo? E isso, gente, a gente tem que abordar de uma maneira que deixe ela bastante à vontade. Não é de uma maneira que a gente vai criticar, até porque a gente está ali enquanto profissional. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, não é como uma crítica ou querendo saber da vida dessa mulher. A gente está preocupado em manter a saúde dela e a saúde do bebê. Certo? A gente não está preocupado com quantos parceiros ela tem, se ela, né, faz em relação com preservativo ou sem, mas a gente está preocupado com o quê? Com a gestação, com ela e com o bebê. Lembrando que são 2 vidas, ou até mais, né? Porque se for gêmeos, às vezes até mais. Então, a gente vai passar 9 meses com essa gestante, tendo total responsabilidade por quem? Por ela e pela criança, né, que está sendo gerada. Então, a gente quer realmente que venha transcorrer tudo adequadamente. Por isso que a gente faz esse histórico completo. E aí, os antecedentes obstétricos, né, que é o número de gestações anteriores, e a gente coloca os abortos que ela teve também, se teve, gravidez ectópica, né, a molidade-forme, né, eu não vou atentar para essas doenças, né, esses problemas, porque isso aí a gente pode deixar para uma próxima aula, né, falar sobre cada um, né, até porque a gente está falando basicamente do pré-natal, né, assistência pré-natal. Mas a gravidez ectópica é aquela que é, né, nas trompas, né, fora da cavidade uterina. Número de partos, né, se foi domiciliar, hospitalar, quantos foram vaginais, se foi espontânea, a fóspeis, cesárea, né, e se for por indicação. Fóspeis é aquele que a gente chamava antigamente, hoje em dia nem tem mais, né, que era a criança era tirada a ferro, né, às vezes porventura pode até ainda ocorrer, mas assim, é bem mais difícil hoje em dia. E aí, no de abortamento, se foi espontâneo, se foi provocado, né, ou se foi ocasionado por alguma IST, né, complicados por infecções, curetagem, pós-abortamento, número de filhos vivos, idade na primeira gestação, intervalo entre as gestações, que é aquela interpartal, a questão do RH da mulher. Então, tudo isso aí é abordado na primeira consulta. Geralmente a primeira consulta sempre é mais demorada, porque a gente vai ter que conhecer toda essa gestante, né? Então, o número de recém-nascidos, né, que foram pré-termo, que a gente chama antes, né, da 37ª semana,
pós-termo, né, que é a partir de 42 ou mais. Número de recém-nascidos de baixo peso, né, que é menor que 2.500 ou acima do peso, né, que é de 4 para cima. Morte neonatal precoce, né, que é até 7 dias de vida. E morte neonatal tardia, entre 7 e 28 dias de vida. Né, se essa gestante ela já teve, né, algum desses casos, né, de crianças que tenham nascido e tenham morrido, né, até 7 dias ou até depois de 28 dias. E a gente basicamente assim pergunta, né, se ela sabe o porquê, né, o que foi que ocasionou a morte. Natimortos, né, que é a morte fetal intraútero e idade gestacional em que ocorreu. Recém-nascidos com icterícia, né, que é aquela pele amarelada, transfusão, se teve hipoglucemia, se teve alguma intercorrência ou complicação na gestação anterior e dizer qual foi, se teve alguma complicação no puerpério, né, história de aleitamento anterior, qual foi a duração, né, que ela amamentou esse bebê, como foi o desmame. Então, se vocês observarem, a gente faz todo o aparato dela, todo, né? E na gestação atual, a gente vai perguntar o quê? Qual foi a data da última menstruação, né? Se ela tiver certeza, você anota, né? Se ela não tiver certeza, a gente basicamente, lá na frente eu vou dar um exemplo, a gente pergunta basicamente qual o período do mês, se ela acha que era no início, no meio ou no final do mês, que a gente faz basicamente um cálculozinho. Se ela não conhece, se ela totalmente desconhece a data da menstruação, ela não lembra de jeito nenhum, aí a gente vai e solicita a ultrassom obstétrica, para poder ela, né, a gente poder avaliar na ultrassom para saber quantas semanas gestacionais elas se encontram. O peso dela e a altura, para poder a gente fazer realmente essa avaliação, se ela está acima do peso, se ela está abaixo do peso, se ela está sobrepeso, né? Os sinais e sintomas na gestação, né? Ela vai referir na primeira consulta, né, tudo quanto ela está sentindo, né? Geralmente nos primeiros meses a gestante ela tem a tendência de ter muitas náuseas, né? E a gente tem que realmente falar para ela que é bastante comum as náuseas, né? Lembrando que se ela tiver hiperêmesis gravídica é uma intercorrência na gravidez, né? Onde a gestante, às vezes ela porventura deve ficar hospitalizada, que a hiperêmesis a mulher ela fica constantemente provocando, né? Tendo náuseas, vômitos, então, né, a gente tem que realmente encaminhar essa gestante. A questão dos hábitos alimentares, medicamentos que estão usados na gravidez e internação, né, durante a gravidez. Né? Em todas as consultas, a gente vai olhar os sinais e sintomas, os hábitos alimentares, se ela está tomando algum tipo de medicação. Né? Basicamente, na primeira consulta, a gente já prescreve para ela, né, vitaminas, né, bastante importante, introduz o sulfato ferroso, né, que é com relação para prevenir a anemia. E se de uma consulta para outra teve alguma intercorrência, se ela foi internada ou procura algum outro serviço. E aí eu pergunto a questão dos hábitos dela, né, se ela fuma, se ela faz uso de bebida alcoólica, né, faz uso de alguma droga ilícitas, né, se ela se expõe a algum agente físico ou químico, né, se está fazendo muito esforço físico, como é a aceitação dela na gravidez, como é com relação à aceitação da família, né, lembrando que a gente não está lá para poder se intrometer na vida de ninguém, né, a gente só quer saber realmente de como é que está a saúde física e mental dessa gestante, né, para que não haja problemas futuros, né, e existe também a questão da ética profissional, né, gente, que a gente sempre tem que deixar claro. E durante os 9 meses que a gestante está com a gente, ela tem que ter total segurança e confiança naquele profissional. Certo? E aí o exame físico, a gente faz o geral, né? Faz o peso e a altura dessa gestante, verifica os sinais vitais, faz a inspeção da pele das mucosas,
né? Palpa a tireoide, né? Faz uma avaliação das mamas, certo? Pesquisa nódulos ou outra anormalidade, faz uma ausculta cardiopulmonar, a frequência cardíaca dela, exame do abdômen, exame de membros inferiores, pesquisa de edema, né? Uma coisa bastante importante é você realmente avaliar a gestante com relação ao edema. Se o edema está generalizado, que a gente fala, né? Face, tronco e membros, né? Pode dar um indício que seja uma pré-eclâmpsia, né? Que essa gestante ela pode vir a adquirir, né? Se a gestante ela tem edema generalizado, se ela tem proteinúria, né? Que é perda de proteína na urina, se ela está com a pressão elevada, então isso aí já me causa um alerta, né? E aí a gente já encaminha essa gestante para o médico, né? O médico da unidade, o médico, né, de referência, para que já introduza algum certo de medicamento para ela, certo? Lembre-se, gente, que a gente sempre tem que ter pessoas de referência, né? Lembre-se que eu falei no início que a gente tem uma rede, né? Essa rede é justamente para qualquer eventualidade a gente possa encaminhar. E aí faz o exame específico das mamas, né? E é uma oportunidade para toda consulta a gente falar com relação ao aleitamento materno, né? Principalmente se for adolescente. A gente observa também que muitas gestantes ela tem uma coisa que é com relação ao corpo, se o corpo vai ficar feio, se vai engordar, se vai adquirir estrias. Então assim, a gente tem que trabalhar bem essa gestante, né? Porque muitas vezes ela fica com aquele problema psicológico da questão da autoimagem, né? Então a gente realmente tem que trabalhar isso. Nos casos das mães, né, HIV, como eu falei anteriormente, a gente tem que orientar quanto à inibição da lactação, né, e introduzir a fórmula química, né, a fórmula infantil, quer dizer, né, para essa criança. A gente não, né, a gente não introduz, a gente, né, a pessoa, né, o infectologista que ela faz o tratamento, ele já sabe, já prescreve para ela. Aí a gente faz a palpação obstétrica, identificação da situação e apresentação fetal. E faz a medida da altura uterina. Lá na frente eu vou falar sobre isso aí. A ausculta dos batimentos cardíacos fetais. E a inspeção. Deixa eu só afastar aqui para vocês visualizarem. E a inspeção dos genitais externos, né? Não é obrigado toda consulta a gente estar realizando isso. Basicamente na primeira, e se a gestante refere a algum desconforto na região, às vezes refere a algum certo de corrimento, e a gente vai fazer uma inspeção, certo? E esse exame especular, né, a gente vai inspecionar as paredes vaginais, né, a gente inspeciona o conteúdo vaginal, que muitas referem, lembrando que quando nós mulheres estamos grávidas, né, o conteúdo vaginal ele fica aumentado, é bastante normal, e a gente tem que orientar. Só que a gente pode inspecionar com relação ao aspecto do corrimento, né, porque já pode dar um indício de alguma doença, né, e aí ser preciso passar algum certo tipo de medicamento para ela. E aí a gente faz a inspeção do colo uterino, né, e se for preciso faz a coleta do material para o exame de prevenção, né, gente? Ah, Maria, o calor danado, meu pai. Se houver indicação para pesquisa de infecção por clamídia, gonococo, né, a gente vai e pode fazer o tratamento. Se houver sinais de inflamação e corrimento cervical, né, a gente também pode fazer o tratamento e faz o toque vaginal. Se vocês observarem, gente, na primeira consulta bastante demorada, né, como eu falei, porque a gente vai fazer todo o estudo, né, dessa mulher. E as consultas subsequentes a gente faz esse estudo, mas não tão sucinto assim, né? A gente vai de acordo com o que ela está referindo e o que a gente está observando e com relação aos exames.
Na primeira consulta, a gente faz a solicitação, basicamente, de todos os exames básicos, né? Desde o hemograma, que é a dosagem da hemoglobina e hematócrito, para saber se ela está com anemia. É questão do grupo sanguíneo dela e o fator RH. Muitas gestantes, elas desconhecem o tipo de sangue, né? Então, a gente pede a sorologia para o VDRL, né? Para a sífilis. E vamos repetir lá na frente, né? Com 30 semanas de gravidez. A gente pede a glicemia em jejum e repete também com 30 semanas de gestação. Solicita também o exame de urina e repete lá pela 30ª semana. Sorologia para HIV, né? Lógico que é o consentimento da mulher e a gente tem que trabalhar aquilo que eu falei naquela aulazinha, né? Do aconselhamento pré-teste e pós-teste. A sorologia para hepatite B, que é o HBsAg, e repete lá na 30ª semana. Sorologia para toxoplasmose, né? Lembrando que a gente tem que pedir IgG e IgM. Por quê? Porque o IgG é como se fosse uma coisa passada, né? Um histórico passado. O IgM é que vai me dizer se a pessoa está, no caso da gestante, se ela está doente agora ou não. Se ela pegou a toxoplasmose ou não. Isso serve para toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus. Certo? E outros exames podem ser acrescidos, né? Como o anti-HCV, que é para hepatite C. A gente pode solicitar também a urocultura, certo? E a ultrassonografia. Basicamente, a gente solicita, principalmente para poder acompanhar como é que está o crescimento e se tem algum problema, assim, de placenta prévia, um descolamento prematuro de placenta, se ela relata algum tipo de hemorragia na gravidez, então a gente faz, na ultrassom, a gente dá para, né, o médico, ele dá para poder identificar qualquer tipo de intercorrência, né, às vezes alguma malformação também. E aí fala, né, da ultrassom, que de rotina durante a gestação, embora seja um procedimento bastante corriqueiro, permanece como um assunto controverso. Assim, muitas gestantes, elas querem praticamente que todo mês a gente solicita um ultrassom e que elas façam ultrassom. Então não há necessidade, né, gente? Não há necessidade da gente estar solicitando todo mês um ultrassom, certo? A gente basicamente solicita uma primeira, né, e uma com 5 meses e uma perto do 9º mês, né, para saber realmente como é que está a placenta, como é que está o crescimento fetal, se tem alguma formação. Então, não existe ainda demonstração científica de que esse procedimento, rotineiramente realizado, tenha qualquer efetividade sobre a redução da morbidade e da mortalidade perinatal materna. Né? Isso quer dizer o quê? Porque às vezes a gestante, elas acham que só com a ultrassom não já vai resolver todos os problemas. E não é assim. A ultrassom, ela é como outro exame qualquer. Ela vai me dar um norte do que possa estar ocorrendo. Isso não quer dizer que a ultrassom, pronto, a mulher fez a ultrassom já vai estar boa. Não. Ela vai me dar um norte caso haja algum problema. Aí a gente tem como intervir ou encaminhar essa gestante. Sua realização precocemente durante a gravidez relaciona-se com a melhor determinação da idade gestacional. Lembra que eu falei que se a gestante não conhecer qual o período que ela menstruou, da data da última menstruação, então basicamente a gente vai solicitar um primeiro ultrassom, porque a gente vai querer se certificar quanto tempo essa gestante se encontra, né, a idade gestacional dela. Detecção precoce de gestações múltiplas, né, ou seja, se gravidez gemelar, malformações fetais clinicamente não suspeitas, né, às vezes a gente não vai conseguir identificar só por uma palpação, por uma escuta, né, às vezes realmente é preciso a ultrassonografia para identificar uma malformação. Essa última característica associa-se indiretamente a uma menor mortalidade perinatal, específico por malformações fetais. Nos países onde a interrupção precoce da gravidez é permitida legalmente, né? Em alguns países, né, quando identificada alguma malformação, onde o bebê ele não está
sendo bem formado, se tem anencefalia, né? Então, assim, em alguns países eles já regulamentam, né, para que possa interromper essa gestação. A sua não realização não constitui omissão, nem diminui a qualidade do pré-natal, certo? Então, que esteja bem claro, né? Não é porque a gente, às vezes, não quer solicitar um ultrassom todos os meses que isso vai diminuir a qualidade do pré-natal, isso vai influenciar, que a gente está deixando de prestar uma assistência, né? É como eu falei, a ultrassonografia, ela nos dá um norte, né? Basicamente para a gente poder identificar como é que está o andamento do feto, como é que está a placenta, como é que está o crescimento. Outra situação completamente distinta é a indicação do exame de ultrassom mais tardiamente na gestação, por alguma indicação específica orientada por suspeita clínica, notadamente como complemento da avaliação da vitalidade do feto ou outras características gestacionais ou fetais. E aí o roteiro das consultas subsequentes, a gente faz o quê? Uma revisão da ficha pré-natal, né, perinatal. A gente faz uma anamnese sucinta, né, que a gente não vai fazer aquela anamnese, aquela história bem completa. E a verificação do calendário de vacinação. Eu coloquei aí como numa consulta subsequente, por quê? Porque na primeira consulta a gente pergunta à mulher como é que está a situação vacinal dela. Então, às vezes, ela já tem um cartão de uma gestação anterior ou tem algum cartão de vacinação em casa, que porventura esqueceu, né? E aí a gente pede nas consultas subsequentes para poder a gente verificar esse calendário de vacinação. Controles maternos, né, que a gente vai calcular, fazer o cálculo e a anotação da idade gestacional. Lá na frente eu vou falar como é. A questão do IMC, né, dessa gestante, como é que está o índice de massa corporal dela. Aí eu anoto no gráfico e observo como é que está a curva da avaliação, né, do estado nutricional dela, né, se ela está sobrepeso, se ela está abaixo do peso, se está com o peso adequado. Verificar os sinais vitais, né, basicamente isso é uma das competências, né, do técnico de enfermagem, né, mas isso não exime da responsabilidade do enfermeiro e também está verificando os sinais vitais, porque quando a gestante está no consultório de enfermagem, né, a gente pode também estar fazendo essa avaliação. A palpação obstétrica e a medida da altura uterina, a gente observa que a medida da altura uterina é importante para poder a gente saber se a criança está crescendo, vamos dizer assim, de acordo com a idade gestacional, né? De acordo com a altura uterina dela, é a idade gestacional, certo? Então, a gente faz a palpação para saber como é que está a situação e a apresentação do feto e faz essa medida da altura uterina, né? Que a altura uterina basicamente é de acordo com a semana gestacional. E anoto no gráfico e observo o sentido da curva para avaliação do crescimento fetal. Pesquisa de edema, né, se a gestante está inchada. E aí, nessas consultas subsequentes, geralmente na segunda consulta, eu vou fazer uma avaliação dos exames, porque na primeira consulta a gente solicita os exames, nas consultas subsequentes a gente vai avaliar, né, a gente vai avaliar todos os exames que foram solicitados. E, de acordo com a semana da gestação, né, eu vou fazer a ausculta do batimento cardíaco, né? Lá na frente eu vou dizer, basicamente, com quantas semanas a gente já dá para escutar pelo sonar, né? Na ultrassom, não. Ultrassom, basicamente, nas primeiras semanas a gente já dá para escutar com ultrassom, porque tem raios ultrassônicos, né, que vão penetrar e consegue, basicamente, escutar os batimentos. No sonar, que é aquele aparelhozinho, eu não vou conseguir nas primeiras semanas. E a avaliação dos movimentos percebidos pela mulher e ou detectados no exame obstétrico, né, durante a palpação. E aí o Ministério da Saúde, ele me determina, estabelece o número de consultas básicas, né, que eu tenho que prestar para essa gestante. Né, basicamente, 6 consultas, preferencialmente uma no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no último trimestre, certo? Ou de acordo com a necessidade, né? A gente faz, assim, uma consulta mensal, né? E quando é
No 8º mês a gente faz um a cada 15 dias, né? Assim a gente dá preferência para isso. Quanto mais consultas, melhor, porque a gente dá para observar melhor essa gestante. A maior frequência de visitas no final da gestação visa a avaliação do risco perinatal e das intercorrências clínico-obstétricas mais comuns nesse trimestre, como o trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, amniorrex prematura. O que é isso? É o rompimento, né, das membranas antes do trabalho de parto, geralmente em 37ª semana, e o óbito fetal, certo? O acompanhamento da mulher no ciclo grávido puerperal deve ser iniciado o mais precocemente possível e só se encerra após o 42º dia de puerpério, né? Período em que deverá ter sido realizada a consulta de puerpério, ou seja, responsabilidade do profissional da saúde, do enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, acompanhar toda essa gestante, desde a primeira semana, se ela conseguir chegar na unidade básica de saúde na primeira semana gestacional, até o 42º dia do pós-parto, que a gente chama, né, que é o período que está no puerpério. É responsabilidade da gente. Aí, como é que a gente faz o cálculo da idade gestacional? Né, eu coloquei aqui um exemplo. Né, quanto à data da menstruação é conhecida. Contar o número de semanas a partir do primeiro dia da última menstruação até o dia da consulta. Eu coloquei um exemplozinho aí, que vocês podem observar. Digamos que a DUM da gestante tenha sido no dia 1º de janeiro de 2020. Né? Se a gente fosse contar com ontem, né, ela estaria com 22 semanas e 3 dias. Né? E a DPP dela seria quando? 7 de outubro de 2020. Ela estaria em torno de 22 semanas e mais ou menos 4 dias. Né? E se o período é desconhecido, né? Você se lembra que eu falei anteriormente? Que quando o período é desconhecido, mas ela sabe basicamente quando foi que menstruou, né? Se foi no início, a gente considera como dia 5. Se for no meio, a gente considera como dia 15. E se for no final do mês, a gente considera como dia 25. Aí eu faço uso do gestograma, do disco, né? Ou faço essa regrinha, né? Que é a regra de Nagel, que a gente chama, eu explico lá na frente. E vejo basicamente quantas semanas gestacional ela tá, certo? E quando é totalmente desconhecido, quando ela não sabe quando foi a data da menstruação, então eu também não vou saber a idade gestacional dela, né? Eu posso até, quando a mulher faça a avaliação, a palpação obstétrica, de acordo com a altura uterina, eu posso até mais ou menos fazer uma avaliação das semanas gestacional. Mas para me certificar, é bom que eu faça esse exame obstétrico e encaminho para fazer um ultrassom, certo? E como é que eu faço a DPP? Gente, aí é a regra Nagel, que a gente chama, certo? Ou eu uso o gestograma, né? Que a gente, comumente, a gente costuma usar o gestograma para facilitar o nosso trabalho. Mas quem não tem o gestograma, a gente pode, né, a gente pode fazer essa regrinha. Então, se, né, eu conheço a data da minha menstruação, né, começa a regra de Nagel. Se eu conheço a data da minha menstruação e se ela tá de janeiro a março, o que é que eu faço? Eu pego a DUM, se vocês observarem aí, no dia 12 de 4 de 2019, eu vou acrescer 7 dias, certo? E se é de abril a dezembro, eu vou diminuir 3 meses e vou colocar para o próximo ano. Ou seja, a DUM é no dia 12 de 4 de 2019. Eu acrescento 7 dias, que vai dar 19, diminuo 3 meses e empurro para o próximo ano. Isso se ela menstruou de abril a dezembro. Se ela menstruou, né, a última data de menstruação, ela menstruou de janeiro a março, né, eu faço o quê? Acrescento os 7 dias e acrescento 9 meses. Entenderam? Basicamente essa regrinha, né? Se a gente faz o cálculo
à mão, que é essa regra de Nageli. Senão a gente usa o gestograma. Certo? Então, basicamente, é essa regrinha para a gente calcular a data provável do parto. É bastante simples. E a altura uterina, como é que eu faço? Né? Eu pego uma fita métrica, dessas normal, e pego da extremidade da fita na mais superior da pubis, com uma mão, deslizo entre os dedos indicador e o médio da outra mão até alcançar o fundo uterino. Né? Que quando eu vou fazer a palpação, gente, deixa eu tirar esse aqui do meio. Quando eu for fazer a palpação, eu vou identificar o fundo uterino, né? Onde é que o bebê ele está, aquele fundo uterino. Coloco o início da pontinha da trena, né, na pubis, né, da mulher, deslizo até o fundo uterino e vou saber minha altura uterina. E basicamente nessa avaliação obstétrica eu vou saber a idade gestacional dela também, basicamente quanto tempo ela está. Lembrando que eu faço a palpação antes para saber a situação e a apresentação do bebê, que dá pra gente identificar também. Essa apresentação e situação eu vou falar um pouco mais pra frente. E os batimentos cardíacos, ficou um pouco ruim, gente, mas dá pra gente enxergar. Os batimentos cardíacos do bebê, né, com o PNAD, que é esse primeiro, como se fosse um conezinho, né, a partir da 16 à 20ª semana de gestação é que eu vou conseguir escutar. Com o sonar, que é esse aparelho, né, eu consigo escutar a partir da 10ª à 14ª semana de gestação. E o ultrassom é como eu falei para vocês, nas primeiras semanas já dá pra gente identificar. A partir da 7ª à 8ª semana de gestação, a gente já dá para identificar os batimentos cardíacos do bebê. Lembrando que é de 120 a 160, normal, viu, gente, os batimentos. E aí a percepção dos movimentos fetais nas primigestas, né, na primeira gravidez, elas começam a identificar da 18ª à 20ª semana. Elas identificam como se fossem os tremores. E nas múltiplas entre a 16ª à 18ª semana de gravidez. Já dá para conseguir identificar, né, os movimentos fetais. E aí como é que a gente vai, né? Na palpação obstétrica a gente vai identificar a situação. Existe a diferença entre situação e apresentação. Situação é o quê? Se o bebê está longitudinal, transverso ou oblíquo. E a apresentação está cefálico ou pélvico. A situação longitudinal, né, é esse nível do comprimento, a transversa e a oblíqua. E a apresentação cefálica ou pélvica com os pés. Às vezes está de bumbum, né, também, então dá pra gente conseguir identificar. E eu faço uma avaliação, como eu falei para vocês, com relação ao esquema vacinal. Né, a gestante, ela pode tomar a hepatite B, a DT, a da gripe, né, que é a influenza, e a DTPA. A tríplice viral eu coloquei aí, que é para vocês observarem no puerpério. Ela não pode tomar tríplice viral durante a gravidez. Se a mulher ela tiver tomado tríplice viral anteriormente, a gente recomenda o quê? Que venha engravidar só com 3 meses depois. Certo? Que é o tempo necessário, porque o organismo ele cria um anticorpo, geralmente a tríplice viral é contra a rubéola, né? Também cria um anticorpo e não venha nascer na gravidez, se ela engravidar logo após tomar essa vacina, não venha adoecer. E aí eu faço a avaliação. Se a gestante ela não tem a hepatite B, eu vou fazer aquele esquema, né, que a gente estudou naquela aula sobre vacinação. Se ela não tem a DT, eu vou fazer o esquema de DT. Certo? Lembrando que a gestante, ela tem que tomar 2 doses de DT se ela não tem nenhuma, e a DTPA. Se ela já tem o esquema de DT, ela vai tomar só o que? Só a DTPA. Não vai precisar tomar as DT. Entenderam? E a DTPA é a partir da 20ª semana, até a 36ª semana. Então, uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana. Ou, se não der tempo de tomar durante a gravidez, né, a gestação, ela vai tomar o quê? No puerpério. Certo?
E outro aspecto bastante importante que eu vim reforçando isso para vocês, né, com vocês, é com relação às ações educativas. Né, as ações educativas que a gente deve abordar os aspectos psicológicos da gestante com relação à alimentação, com relação ao aleitamento materno, a importância do pré-natal, dizer com relação à higiene e atividade física, né, gravidez não é doença. A gestante pode manter uma vida saudável, fazer atividade física e ter uma relação sexual ativa. Ela só não vai poder se tiver alguma intercorrência que impede ela a realizar algum tipo de atividade. Então, eu vou promover a alimentação saudável. Vou falar com relação à suplementação de vitaminas. Com relação, deixa eu tirar esse bichinho, deixa eu tirar eu, né, minha pessoa aqui da frente com vocês, gente, pra vocês verem o slide, ai que não tá indo, deixa eu subir aqui, pronto. Então vou falar sobre o baixo peso, né, o sobrepeso, obesidade, com relação a prevenir as doenças, com relação à carência de vitaminas, falar com relação à hipertensão arterial, diabetes, que influencia demais durante a alimentação e a gravidez. Porque às vezes a mulher ela se alimenta de uma maneira incorreta e isso vai repercutir. Né? Às vezes ela introduz muito na alimentação dela o sal, né? Ou então o doce, que isso pode influenciar. Então, tudo isso é no momento das atividades educativas. Como é o desenvolver da gestação, né? Que eu vou falar a respeito dos aspectos físicos e ocupacionais, que às vezes é corriqueiro que venha, né, a se desenvolver na gravidez. As modificações corporais e emocionais, os medos e fantasias referentes à gestação e ao parto, a atividade sexual, incluindo a prevenção, né, das ISTs, sintomas comuns na gravidez, né, e as queixas mais frequentes, sinais de alerta, né, e o que fazem nessas situações com relação ao sangramento vaginal, dor de cabeça, transtorno visual, dor abdominal, febre, perda vaginal, dificuldade respiratória, cansaço. Então, tudo na atividade educativa, ou individual ou coletiva, né, que a gente pode montar um grupo de gestantes, a gente vai tirar todas as dúvidas. E vou preparar essa mulher para um momento, né, crucial, um momento mágico da vida dela, que é com relação ao parto, né? O planejamento individual, o local, o transporte, quais são os recursos necessários, o apoio social familiar, vou orientar com relação ao aleitamento materno, qual a posição melhor, incentivar o parto normal, né? Lembrando que a mulher só vai fazer o parto cesáreo caso seja realmente indicação, viu? Porque a gente, enquanto profissional, a gente tem que promover o parto normal. A importância do planejamento familiar, né, para dar esse apoio, os sinais e sintomas do parto, cuidados após o parto, saúde mental e violência doméstica e sexual, né, tudo eu vou ter que orientar e abordar nos grupos. Não, vou subir, vou colocar do outro lado agora. Informação acerca dos benefícios legais a que a mãe tem direito, importância da participação do parceiro durante a gravidez ou da família, falar com relação à gravidez na adolescência, as dificuldades sociais e importância das consultas, né, do pré-natal e puerperal. Certo, gente? Os cuidados que a gente deve ter, eu tô só me movendo, né, meu povo? Os cuidados que a gente deve ter, e agora ficou o nome na minha cara. Os cuidados com o recém-nascido, a importância da realização da triagem neonatal, que é o teste do pezinho. Hoje em dia a gente tem o teste da orelhinha, do coraçãozinho, certo? Nas primeiras semanas de vida, com relação a levar essa criança para tomar as vacinação, com relação à higienização, com relação à alimentação adequada dessa criança, com relação à higienização do cordão umbilical, né? Lembrando que com relação à alimentação adequada, porque até os 6 meses, né, é primordial o aleitamento materno, mas a partir dos 6 meses já pode estar introduzindo uma alimentação, né, balanceada. E, gente, basicamente, o pré-natal, a assistência do pré-natal
A importância é tudo isso que eu abordei para vocês. E alguma dúvida, né, a gente se encontra nas unidades básicas de saúde, né, quando nós retornarmos às nossas atividades. Então, até mais, gente, um cheiro e a gente se encontra.